Alguma vez você já pensou que uma vida pode começar de um instante quase invisível? Um ponto minúsculo, silencioso, guarda em si possibilidades infinitas. É ali, nesse começo delicado, que a história de cada ser se inicia. Oi, eu sou a Isadora e eu vou falar sobre a fecundação. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda. Oi, meu nome é Nicole, eu vou falar sobre a implantação e gastrulação. Oi, bom dia, meu nome é Bianca. Oi, me chamo Ana e eu vou falar sobre o trabalho de parto. Hoje, nós 6 convidamos vocês a explorar esse instante que nos maravilha com o que parece ser tão pequeno, mas é tão essencial. Bom, eu vou falar sobre a fecundação, que é o processo inicial que dá origem a uma nova vida. E ela ocorre geralmente na tromba uterina, que é também chamada de tuba uterina. Bom, como esse processo ocorre? Primeiramente, ocorre a penetração do espermatozoide, que entre milhões de espermatozoides, apenas um consegue atravessar as camadas que protegem o óvulo. Depois, ocorre a fusão dos núcleos, que após entrar no núcleo, o núcleo do espermatozoide ele se junta com o núcleo do óvulo. E, finalmente, ocorre a formação do zigoto, que essa fusão gera uma nova célula chamada zigoto, que contém toda a informação genética necessária para a formação de um bebê. E a importância da fecundação é que a partir dela considera-se o início da gravidez, pois é o momento em que surge a primeira célula do futuro embrião. E eu vou apresentar para vocês a fase de segmentação e formação do blastocisto, que é a fase que vem após a fertilização. Bom, gente, o blastocisto ele é formado pela segmentação, que é nada menos que a divisão celular da mórula. E ao chegar ao útero, ele desenvolve uma cavidade interna, que é isso que é o blastocisto. Isso acontece devido ao acúmulo de fluidos. Bom, e ele se segmenta em duas partes principais, uma delas sendo a tronfoblasto, que é a parte que vai dar origem à parte externa, que seria a placenta, e a embrioblasto, que é uma massa interna, que vai dar origem ao nosso embrião. E o foco de tudo é, e a formação, como é que acontece? A formação, ela acontece quando o zigoto, ele se divide em várias partes, que é a segmentação, e ele vai a caminho ao útero. E a cerca de 3 a 5 dias após a fertilização, o embrião ele atinge o estágio da mórula, que é uma esfera sólida de 16 a 32 células. Este processo todo ele é chamado de cavitação. Me perdoem caso eu esteja falando algum nome errado. E esse processo é nada mais do que uma reorganização das células. E é aí que o embrião ele passa a ser chamado de blastocisto. É lá a partir do 5º ao 7º dia após a nossa fertilização que o nosso blastocisto ele se implanta na parede do útero. No terceiro estágio, acontece a implantação e a gastrulação, que são fases muito importantes do desenvolvimento inicial. Primeiro, o blastocisto, que é aquela bolinha de células formadas depois da fecundação, chega ao útero e se fixa no endométrio, que é a parte interna do útero. Esse processo é chamado de nidação. É como se o embrião se instalasse para começar a crescer protegido e nutrido pelo corpo da mãe. Depois disso, acontece a gastrulação, um processo onde o embrião começa a se organizar e formar 3 camadas, chamadas de folhetos embrionários. Ectoderme, que vai dar origem à pele e ao sistema nervoso. Mesoderme, que forma ossos, músculos e o sistema circulatório. E endoderme, que origina órgãos internos como o sistema digestivo. A partir dessas camadas, começa a formação dos órgãos, dando início à organogênese. É nesse momento que o corpo começa a ganhar sua estrutura básica. Eu vou falar sobre o período fetal. Esse período ele começa na 9ª semana da gestação e vai até o nascimento. É nessa fase que o embrião passa a ser chamado de feto e o foco principal do desenvolvimento deixa de ser a formação dos órgãos e passa a ser o crescimento e o desenvolvimento deles. É nesse período onde o bebê cresce rapidamente e começa a ganhar tamanho e peso e ficar cada vez mais com a aparência de um bebê. O sistema nervoso evolui bastante, o cérebro cresce, novos reflexos surgem e o bebê começa a se movimentar dentro do útero. O sistema cardiovascular se fortalece
e o coração, que já batia antes, começa a funcionar de forma mais organizada. Já o sistema respiratório continua se formando, mesmo que só vá funcionar de verdade após o nascimento. Ao longo dessa fase, o corpo do bebê também muda muito. Ele começa a ganhar unha, cabelo, sobrancelhas, cílios, os músculos e os ossos se desenvolvem e a pele, que antes era bem fininha e transparente, começa a ganhar camadas novas. Além disso, o feto já consegue sentir e reagir a estímulos, então ele começa a chutar, se mexer, levar a mão no rosto, consegue perceber luz e até mesmo escutar sons externos. Nos últimos meses da gestação, o bebê engorda bastante e forma uma camada de gordura que o protege e o prepara para a hora do parto. Também é nesse momento que os órgãos finalizam seu amadurecimento, principalmente os pulmões. Nessa etapa, também começa a se posicionar para o parto, normalmente ficando de cabeça para baixo. Os ossos dele vão ficando mais firmes, mas o crânio continua maleável para conseguir passar pelo canal de parto. Ele já percebe luz, sons e reage a movimentos. Para a mãe, esta fase costuma ser mais pesada. A barriga está grande, o cansaço aumenta e as contrações de Braxton Hicks, que são aquelas contrações de treino, costumam aparecer. Também é comum sentir pressão na bexiga, inchaço nas pernas e dificuldade para dormir. Quando o parto está chegando, o corpo dá alguns sinais importantes. Pode acontecer a perda do tampão mucoso, as contrações ficam mais frequentes, ritmadas e dolorosas, e às vezes a bolsa estoura, liberando líquido. A mulher também sente uma pressão maior na região pélvica. Muita gente acha que o trabalho de parto só começa quando a dor chega, mas, para outras mulheres, tudo começa com um simples estalo, a bolsa estourando. Quando a bolsa rompe, a gestante sente um jato ou um escorrimento contínuo de líquido quente descendo pelas pernas. É o líquido amniótico, onde o bebê ficou protegido durante toda a gestação. Ele é transparente, quase sem cheiro, e pode sair tanto de uma vez quanto aos pouquinhos. Este é um dos sinais de que o parto está se aproximando. Para a maioria das mulheres, as contrações mais fortes começam naturalmente, nas primeiras horas depois da ruptura. Mas, mesmo que ainda não haja dor, é importante ir para a maternidade. A equipe médica vai avaliar o bebê, ver a cor do líquido e acompanhar a dilatação. Quando chega o momento de ir para a sala do parto, a gestante é levada já com dilatações avançadas. As luzes são claras, os monitores são ligados e o som do coração do bebê começa a marcar o ritmo do ambiente. À medida que o bebê desce, a pressão na pelve aumenta muito. A gestante sente a vontade involuntária de empurrar, uma força que vem sozinha, como um reflexo natural do corpo. Cada contração é direcionada para baixo, enquanto o bebê avança pelo canal do parto. A cabeça finalmente passa, e logo o corpo inteiro desliza para fora, quente e brilhante de líquido amniótico. Meu nome é Bianca. E ao chegar o útero? No momento da fecundação, quando isso Do fetal. Nossa, tô horrorosa. Após a fecundação... Galerinha do canal, deixa o like, se inscreve. Blastocele. Blastocele. Eu acho que é blastostos. A mórula se transforma em um blastocito. Ele começa a ganhar. Não. Esse processo todo é chamado de